Esses dias chegou algo para mim, para Ana Paula. Alguém falando com as melhores das intenções, com a melhor das intenções, de que a gente tinha que cuidar um pouco com os nossos comportamentos, até com a forma como nos vestimos, porque senão não atrairíamos certos níveis de pessoas. Humanamente falando, isso é uma verdade, queridos. Humanamente falando, isso é uma verdade. Como você se comporta, como você se veste, muitas vezes pode ser uma porta de entrada para um novo relacionamento, dependendo do nível da pessoa ou não. Enquanto eu estava ali adorando, o Senhor me pediu para tirar os meus sapatos. E a princípio de cara o que eu pensei, tira as sandálias dos pés, porque o território é santo. E era essa a informação que Deus queria me passar. Isso também é uma verdade. Mas depois que eu olhei para minha meia, querido, eu percebi que o que Deus queria é dar oportunidade para você de não se distrair nessa noite. É verdade. E um pontinho vermelho, cinza andando aqui no altar, para lá e para cá, e você não se distrair. E quando Deus me falou para fazer isso, e os visitantes estão aí, às vezes a gente faz esse tipo de coisa aqui, mas fique tranquilo, está tudo bem. O Senhor me lembrou dessa fala, dessa pessoa para nós. Sabe o que inundou o meu coração, queridos? Deus me falou, antes de você querer atrair pessoas, queira atrair a minha presença. E o que eu te pedi para fazer, faça. Porque às vezes um posicionamento de loucura, um posicionamento que a tua reputação vai para o brejo, é o exato momento em que a minha presença se manifeste. E não há nada mais poderoso do que a presença dEle. Mas para isso nós precisamos estar focados, queridos. E eu ouvi essa semana numa das pregações que eu tive acesso, que o maior inimigo da unção é a distração. E nós temos ouvido falar sobre distração há tanto tempo. Nós temos ouvido falar sobre distração e o quanto isso pode atrapalhar a nossa de eu e você absorvermos aquilo que Deus tem para nós. E quando de manhã ele começou a me falar a respeito dessas agendas, ele falou sobre isso também, me dizendo, eu quero dar uma oportunidade de vocês não se distraírem. Eu quero dar uma oportunidade de vocês não tirarem os olhos daquilo que a alma de vocês mais anseia. Um momento de descanso, ainda que seja princípio bíblico, pode ser um momento de distração. Uma festa em família
pode ser um momento de distração. Tem como eu e você participarmos de tudo isso sem pecarmos e sem nos distrairmos? Tem. O problema, querido, de às vezes eu e você perdemos o que Deus quer derramar é porque nós trocamos, porque vemos que aquilo que vamos fazer não é pecado, logo não tem problema, mas o quanto aquilo nos desfoca daquilo que estamos tentando buscar há tanto tempo. Estamos entrando no mês que é o mês do Natal, uma das festas que devemos comemorar em família. Eu vou comemorar, você vai comemorar, eu te incentivo a comemorar, queridos. Mas essa semana, enquanto eu estava com os meus discípulos orando, o Senhor me fez lembrar da festa do Pentecostes, que era uma festa como as outras festas aguardadas pelos judeus também. Para quê? Para celebrar, para festejar. E sabe onde estavam 120 pessoas? Focadas numa promessa. Focadas numa promessa. E ninguém participou daquele Pentecostes da melhor forma possível, querido. Como aqueles 120 discípulos de Jesus que foram batizados naquele dia. O Senhor quer nos dar uma oportunidade de festejarmos, de celebrarmos, sem perdermos a essência do que a nossa alma de fato deseja e anseia. E a distração é o inimigo da unção. E falávamos ontem a respeito disso, da necessidade de guardarmos aquilo que o Senhor está nos dando, como algo tão precioso, que não pode se perder, por um olhar para algo perecível, transitório, passageiro. O Senhor está nos dando a oportunidade, queridos, de crescermos no nosso relacionamento com Ele. E para isso acontecer, é necessário estarmos focados nele. A palavra de Deus diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Se a palavra de Deus está me dizendo para reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, é porque eu posso trabalhar, é porque eu posso ir num restaurante, é porque eu posso estar diante de um filme talvez, e não perder a minha conexão com Ele. E não ter que substituí-lo por algo, por um momento, por um instante. O maior inimigo da unção é a distração. O Senhor nos batiza às vezes de forma tão intensa em cultos como esse. E na nossa segunda-feira aparece as primeiras distrações. Para que nós pensemos em Jesus somente na quinta-feira, quando a célula acontecer. Para que nós pensemos em Jesus somente no sábado, no domingo, quando o culto acontecer. Quando eu vejo Elias falar para Eliseu: não se distraia, porque senão você vai perder a unção. Eu luto com isso, gente. É um desafio para mim não me distrair. É um desafio para mim não tirar os olhos dele. Porque o barulho ao meu redor, ele é constante, como na sua vida também o é.
o barulho do trovão, da tempestade, o barulho dos raios, o barulho dos ventos, eles estão ao nosso redor constantemente. E qual o objetivo disso, queridos? Se não nos distrair daquele que é a essência do nosso desespero, que é a essência do nosso anseio. Que é quem mais eu e você desejamos, que é quem mais eu e você estamos desesperados para ter em profundidades maiores. Quando Elias falou para Eliseu: se você olhar e não me perder de vista, o que você me pediu, o que você me pediu, o que você me pediu, será derramado sobre a sua vida. Quantos pedidos eu e você já fizemos para Deus, e que talvez ainda não aconteceram, não porque não era tempo, talvez não aconteceram não porque Deus não quis nos dar, talvez não aconteceram porque perdemos o foco. Porque nos distraímos na caminhada, porque decidimos olhar para o lado, decidimos olhar para as coisas, decidimos olhar para as situações e não continuarmos focados nele. Caminhar sobre as águas como Pedro caminhou. E não tirar os olhos dos olhos de Jesus. O maior inimigo da unção é a distração, queridos. As mensagens para nos distrair, elas vão aparecer. A informação de que não vai dar certo, não vai acontecer, vai aparecer. A mensagem de que esse ou aquele está pensando isso ou aquilo de você, vai aparecer. E o tempo que nós gastamos envolto as nossas emoções, tentando lidar com os sentimentos que às vezes as coisas, as situações ou as pessoas trazem para nós, é tão grande, que se tivéssemos nos mantido focados, já teríamos absorvido de Deus tudo aquilo que Ele queria derramar. O Senhor está nos dando uma oportunidade de focarmos, de estarmos adorando ao Senhor e não nos esquecermos do porquê estamos fazendo isso, de estarmos tocando, ministrando e não nos esquecermos do porquê e de para quem estamos dando essa adoração. Porque eu posso estar ali na minha cadeira pensando em qualquer coisa e as minhas palavras saindo conforme o data show apresenta ali no telão. Mas não necessariamente eu estar conectado a Ele, não necessariamente eu estar envolto à Sua presença, não necessariamente eu estar desfrutando do que Ele quer derramar sobre nós. Eu não sei como acontece com você, querido, mas comigo acontece dessa forma. Eu tenho um momento de êxtase com o Senhor. E instantes depois, as distrações aparecem. Instantes depois, os desafios, eles aparecem.
E instantes depois, eu preciso lidar com coisas que eu não queria lidar. Porque quando o diabo não consegue roubar a minha, a sua adoração, ele quer roubar a unção que a adoração produziu na minha e na sua vida. Porque quando o diabo não consegue tirar eu e você de um momento como esse, e desfrutarmos do que Deus tem para derramar hoje, ele quer fazer com que essa semente que foi depositada morra na segunda-feira. Mas eu creio, queridos, eu creio que Deus está nos levando a uma conectividade tão grande com Ele, querido. Como eu anseio por isso, eu anseio ser isso, queridos. De verdade, eu anseio ser isso. Eu anseio viver isso. Esse desespero por Ele, que nada, não importa o valor, não importa a atratividade, vai me tirar da presença dEle. Eu creio que Deus está nos fazendo crescer nisso como igreja, gente. Eu creio que Deus está conectando os nossos corações, trabalhando na nossa sensibilidade, porque quem produz, inclusive, o desejo por Ele é Ele mesmo. Eu creio que Deus tem feito isso no meu e no seu coração. Produzido esse desejo pela presença dEle de tal forma, queridos, que nós não negociaremos por nada, ainda que seja grandioso, majestoso, que essa terra pode dar e produzir. O Senhor vai nos colocar em lugares inimagináveis. Foi o que Deus trouxe para o Gerson essa semana, que falou comigo. E a gente sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não vai se deslumbrar com isso. Sabe como não se deslumbrar com riquezas? Sabe como não se deslumbrar com poder? Sabe como não se deslumbrar com notoriedade? Sabe como? Quando já tivemos um contato com a glória manifesta de Deus. Porque não existe nada no céu, na terra, debaixo da terra, que possa ser mais atrativa do que a presença e a glória de Deus para as nossas vidas. Então, quando a proposta aparecer, você vai olhar. Eu nunca vivi isso. Eu nunca tive isso. Eu nunca pensei que estaria num lugar como esse. Eu nunca achei que estaria desfrutando dessa terra como eu estou. Que maravilhoso. Mas você olha para o outro lado e vê assim, mas nada se compara ao seu esplendor. Mas nada se compara à sua glória. Mas nada se compara à sua grandeza. Mas nada se compara à sua beleza. Nós falávamos essa semana a respeito dos avivamentos. E eu estava lendo um livro que eu já sabia disso, mas sabe quando você lê e você fica mexido novamente. Falando de um dos maiores avivamentos que a terra pôde viver e viveu há 100 anos atrás na Rua Azusa. E durou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu não tenho dúvidas que eu queria estar lá. Ainda que fosse por um período curto de tempo. Mas isso durou 3 anos e meio. Por que durou 3 anos e meio?
Porque outros avivamentos em outros locais duraram menos tempo ainda. Duraram um ano, duraram meses, duraram poucos tempos. Por quê? Porque em algum momento o desejo pela glória humana foi maior do que o desejo pela glória de Deus. Porque em algum momento aquilo que Deus derramou e produz em nós se tornou maior do que o desejo por Ele, do que o desejo pela Sua presença. E quem não cairia numa tentação como essa, tire a primeira pedra. Mas o Senhor está falando de algo que Ele quer derramar sobre nós. E sabe o que Ele está nos dando oportunidade de viver, queridos? Quando Ele fala de sacrifício, quando Ele fala de renúncia, quando Ele fala de tratamento, quando Ele fala de tirar as vestes, quando Ele fala de cura, quando Ele fala de libertação, sabe o que Ele está dando oportunidade de eu e você vivermos? O maior avivamento de todos os tempos. E porque estaremos totalmente curados, não negociaremos. Não trocaremos o que Ele vai manifestar por nada, por desejos humanos, por distrações, por coisas que vão passar. E às vezes a gente brinca, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, queridos. Ou toda brincadeira pode ter uma verdade que eu nem saiba que existe na minha vida. De que olhar para algumas palavras, algumas coisas que Deus tem falado a nós. E nós temos o desejo, o sentimento de não querer mais ouvir isso. De não querer mais saber disso. E já querer transicionar para outro momento. Ninguém falou isso para mim, mas já pensar qual será a temática do próximo ano, porque ela vai determinar como eu e você vamos viver. Mas será que tudo isso que Deus tem falado, queridos, não é só uma oportunidade que Ele tem dado a mim e a você, de lá na frente, não negociarmos a glória dEle? Será que não é para isso? Será que não é só por causa disso, gente? Estar preparando o odre de tal forma, que a hora que a glória for derramada, a hora que o vinho for derramado, esse odre não vai explodir, porque ele foi trabalhado, porque ele se permitiu ser trabalhado por Deus, para receber dele a glória que tanto desejamos. Então, não olhe para aquilo que Deus está falando com um olhar apenas de que, tá bom, eu já entendi, só quero sair disso para viver. Olhe para as oportunidades, para cada momento, para cada palavra que Deus tem derramado sobre você, sobre nós como igreja, como uma oportunidade de nós sermos uma vez mais aperfeiçoados, preparados. Porque o que está à frente é glorioso demais para ser perdido. O que está à frente é maravilhoso demais para ser trocado por um prato de lentilha. Então não se distraia, queridos. Não se distraia com as mensagens. Não se distraia com os bens. Não se distraia com a promoção. Não se distraia com a festa de Natal. Não se distraia com o Papai Noel. Não se distraia com os presentes. Você vai ganhar, você vai dar, e você deve fazer isso. Só não se distraia.
Porque o que Ele quer nos dar é muito maior e mais intenso do que qualquer coisa que você pode usufruir e ter dessa terra. Acabamos de cantar aqui, queridos. E sério, às vezes eu olho para essas canções como aquela das antigas que eu brinquei esses dias. Quando a gente fala de morrer por Jesus, eu fico constrangido. Às vezes eu fico pensando se eu vou cantar ou não isso. Porque eu não quero que seja só uma melodia. Eu não quero que seja só uma letra poética, que é gostosa de ser cantada. Precisa existir, no mínimo, um desejo de um dia querer alcançar isso. No mínimo um dia falar: Deus, hoje eu não conseguiria, mas eu estou aqui para ser trabalhado pelo Senhor, para talvez um dia conseguir. Porque o sacrifício não vai nos levar a outro lugar, queridos, a não ser a esse lugar de promoção, a esse lugar de unção que tanto queremos. A renúncia, a humilhação não vai nos levar a outro lugar, a não ser a esses lugares que tanto estamos pedindo para Deus. E eu falei de manhã a respeito de uma visão aberta que Deus me deu ontem num tempo de oração. Talvez foi uma das visões mais abertas que eu já tive na minha vida. Estávamos numa roda de oração e no momento exato, querido, no momento exato que nós começamos a orar, eu vi um grande leão dessa altura entrando para o meio da roda. E a cena da entrada dele é que capturou meu coração. Ele não entrou rugindo, ele não entrou bravo, ele entrou dando um passo de cada vez, como se estivesse desfilando. Mas por saber que é Deus, ele não estava se achando. Mas sabe quando você fica impressionado? Uau! Fiquei um minuto, se não mais, arrepiado dos pés à cabeça com aquela visão que eu tive. E Deus me falou: eu estou no centro do seu quebrantamento. Eu estou no centro da sua oração. Eu estou no centro da sua humilhação. Mas às vezes para o leão aparecer, esses dias eu ganhei um quadro, a Jenny está aqui, ela nos deu um quadro, uma visão que Deus deu para ela a respeito de nós, de um leão e um cordeiro. E o cordeiro representa esse sacrifício, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício. Agora o leão só apareceu depois do sacrifício do cordeiro, querido. E nós precisamos entender isso. E Ele está no centro do nosso quebrantamento, Ele está no centro da nossa adoração, Ele está no centro da nossa humilhação, da nossa humildade. E Ele apareceu ali como se, é o que vocês estão fazendo, vocês estão pedindo com essa atitude para eu estar aqui no centro. É isso que vocês estão pedindo, para eu estar aqui. E queridos, estar do lado de um leão como aquele que eu vi ontem. Olha aqui para mim. Pode aparecer o que for na minha frente, querido. Pode aparecer o que for na minha frente. Eu não vou ter medo. A tua humilhação, o teu quebrantamento vai te dar uma visão exata de quem Deus é. E isso vai te dar capacidade para ser um conquistador aqui nessa terra, querido. Ele está no centro do nosso quebrantamento.
E quando o cordeiro morre, o leão se manifesta, querido. Quando o cordeiro se sacrifica, o leão, ele aparece. De manhã eu falei a respeito de nós nos ajoelharmos e o significado disso. Adoração, sujeição, quando nós nos ajoelhamos diante de Deus com o coração correto. Quando alguém faz isso diante de um rei, ele está dizendo, eu o reverencio, eu me submeto e me sujeito ao seu governo. É isso que está dizendo. Mas sabe o que Deus me disse no final? Que normalmente quando um rei ele é coroado, ele se abaixa ou ele se ajoelha para então poder ser colocado sobre a sua cabeça a coroa. O lugar da sua coroação talvez seja o lugar que a tua alma menos queira estar. O lugar da nossa coroação talvez seja o lugar que a nossa alma menos queira nos levar. É nesse lugar do quebrantamento, da humilhação. É não tirar os olhos dele. É não negociar o que ele nos pediu para fazer, independente de qualquer coisa. Querido, quando você vê um leão daquele, o que ele te pedir, você dá. Quando você vê um leão daquele, o que ele falar que você vai viver, você crê. Quando você vê um leão daquele, o que ele disser que você vai superar, você não tem dúvidas nenhuma disso. O Senhor quer nos dar essa visão de quem Ele é. Porque será proporcional, querido. O nosso nível de unção, nosso nível de conquista é proporcional ao nível de revelação que temos de Deus, de quem Ele é, do seu esplendor, da sua grandeza. E isso não acontece em outro ambiente, a não ser em ambientes de quebrantamento e humilhação. Quando nós nos expomos a nos humilhar, é que Ele se manifesta. O Senhor me falava hoje de manhã como igreja, falando de quantidade de pessoas, mas eu sei que isso está sendo representado por uma intensidade de fome. Ele falou que a proporção da grandeza dele está diretamente relacionada à proporção da minha fome por ele. E se houver mais pessoas famintas por ele, esse leão não terá 1,60 m como aquele que eu vi ontem. Ele será muito maior, queridos. E ele vai nos fazer triunfar como igreja, numa dimensão que nós talvez nunca imaginamos que viveríamos. E eu vejo isso acontecendo sobre as nações da terra, sobre os povos da terra. E eu vejo esse leão com a sua pata pisando na cabeça da serpente, em nações, em continentes, aonde o diabo tem reinado, aonde o diabo tem prevalecido. E porque a igreja entendeu quem ele é, esse leão tem autoridade para rugir, esse leão tem autoridade para pisar, esse leão tem autoridade para manifestar a glória dele sobre a terra. Quem poderá contra o braço forte do Senhor, queridos? China, que mané China o quê? Você acha que diante do poder de Deus, queridos? É por isso que nós, igreja, precisamos entender quem Ele é. É Ele quem vai fazer, não sou eu. É óbvio que não sou eu, não é você, diretamente. Mas à medida da nossa revelação, Ele se manifesta. À medida do nosso quebrantamento, eu e você temos a revelação de quem Ele é. E Ele então se manifesta. Quando pisarmos nos lugares que Ele nos levar, nós sabemos, não sou eu quem estou pisando. Eu estou aqui com um grande e poderoso leão, o leão da tribo de Judá. E é Ele quem fará todas as coisas.
Isso é segurança, confiança. Isso é olhar para todas as situações, por maiores que elas sejam, e não se intimidar, porque você sabe quem está por você. Ele está no centro do meu e do seu quebrantamento. Entenda isso. Quando nos quebrantamos, Ele se revela. Eu e você temos um entendimento um pouco mais profundo de quem Ele é. E ao ter o entendimento um pouco mais profundo de quem Ele é, o que eu e você formos fazer, nós não duvidaremos de que de fato vai acontecer. Porque não é mais a visão de nós mesmos, é a visão dele, é a visão de quem Ele é, queridos. Quero que você se coloque em pé, se você quiser. O Júnior me falou de uma visão que ele teve aqui, no momento que estávamos adorando antes dessa palavra. Ele viu uma árvore seca, que estava com as suas raízes na terra. E essa árvore estava seca, infrutífera. E a visão deu a oportunidade de ele ver essa árvore ser virada de cabeça para baixo, ou para cima. E as suas raízes então se conectaram com o céu. E ao se conectar com o céu, essa árvore se revitalizou. E muitos frutos apareceram e começaram a cair sobre as nações da terra. A questão é, queridos, aonde estamos fincados? Somos da terra ou estamos na terra? Porque o nosso nível de frutificação ele será proporcional ao nível de revelação de quem Deus é, a nível de relacionamento com os céus, querido. Ele está no centro do seu quebrantamento. E eu oro agora para que a tua visão se abra.